Palmeiras vão conseguir jogar ou será que vão conseguir ou não vão? Supercopa está marcada para 11 da manhã de domingo, só que o TRF, Tribunal Regional Federal, determinou o retorno do lockdown no Distrito Federal. E os eventos esportivos, por causa disso, obviamente, voltam a ficar proibidos. Na programação para os próximos dias, para a gente ter uma ideia, tem 3 grandes jogos marcados para acontecerem no estádio Mané Garrincha. Supercopa do Brasil, nesse domingo, entre Flamengo e Palmeiras. Santos e São Lourenço, na terça, pela Libertadores. Palmeiras e Defensa e Justiça, na quarta, pelo jogo de volta decisivo da Recopa Sul-Americana. Por enquanto, a CBF informou que não vai se manifestar até esse momento. O Flamengo diz que vai manter a programação e confia na reversão da decisão. E o Palmeiras ainda não se manifestou. Quero ouvir agora a opinião de vocês. Começo pelo Rafael Rezende. A gente já falou algumas vezes sobre isso, né, Karine? Inclusive, o quanto a indefinição influencia na preparação das equipes, né? E esse é um péssimo negócio. A gente está falando de um confronto dos 2 principais trabalhos, os 2 principais times do futebol brasileiro na atualidade, uma partida para daqui a 3, 4 dias, com uma indefinição de local, com uma indefinição até de realização. A gente sabe como as coisas são, o lobby, a pressão que vai existir para a reversão dessa decisão, mas de qualquer forma hoje não tem jogo, né? É óbvio que é muito possível, até provável, a gente pode usar essa palavra, que se consiga a reversão para que o calendário seja mantido com uma pressão forte por trás, até pela dificuldade de se readequar ao calendário, pela dificuldade, pela proximidade do jogo com relação à preparação dos times. Seria uma data perdida e uma dificuldade grande para remanejar o jogo ou algo do tipo. Mas esse jogo da Supercopa, eu acho que ainda cabe a lembrança de que é uma partida única, que no ano passado foi disputado já em Brasília. Tem pelo menos um histórico de definição baseado no estádio da capital, enfim, né, como foi nessa reedição da competição em 2020. A grande questão para mim são os jogos que foram levados a Brasília por conveniência, né, para encontrar um caminho em algum lugar aberto para que pudessem ser realizados, como a partida do Santos de volta na Libertadores e o jogo de volta da Recopa do Palmeiras também. Essas são questões, eu acho que mais emblemáticas do que é o momento do futebol, tentando encontrar as brechas no território brasileiro para dar sequência, né, ao seu momento, para não ter o seu calendário mais ainda dificultado, né, e que seus compromissos sejam cumpridos. Não parece, e essa é uma discussão um tanto vazia, porque não vai modificar o quadro, mas não parece ser um quadro aceitável para um país que hoje tem mais de 4 mil mortes diárias, né? Mas é a realidade que a gente vive. Repetindo, né? Então o Flamengo diz que vai manter a programação, que confia na reversão da decisão, mas não vai ter o Pedro de qualquer forma nessa decisão da Supercopa no domingo contra o Palmeiras, né? Ele não está totalmente recuperado ainda da lesão na coxa. E o Pedro é um jogador super importante do elenco do Flamengo, obviamente, mas está vetado pelo departamento médico. Ele vai viajar com o time para Brasília, mas somente para assistir ao jogo. Ele se machucou na partida contra o Botafogo e ainda está nesse processo de recondicionamento físico. Então isso demora um pouco mais, né, Ricardinho? Você entende muito bem disso. Sem dúvida, Karine. Ele está se recuperando desse problema muscular. Agora, o Pedro é um jogador muito importante, né, para esse elenco do Flamengo. Acho que é mais um titular aí que o Flamengo tem, né, porque o Pedro mesmo entrando sempre nas partidas, faz os seus gols, é artilheiro e é um vamos colocar assim, um reserva de luxo, né, que o Flamengo tem, apesar de ser considerado titular, porque o ataque do Flamengo tem muita qualidade, né, e talvez nesse momento não tenha espaço para ele, para iniciar o jogo, né? Até porque tem o quarteto que desde 19 se destaca no ataque do Flamengo. Mas o retorno dele, como você bem colocou, acho que não para essa partida, né? Se é que essa partida vai acontecer hoje, com esse decreto, existe essa impossibilidade, né? Mas, como o Rafa colocou, talvez com uma reversão, isso possa ocorrer da decisão ser no domingo, mas sem o Pedro, que continua se recuperando, acho que mais, no máximo uma semana aí, se ele já está retornando ao trabalho com bola, uma readaptação para que ele possa estar à disposição novamente no ataque do Flamengo.
Vamos falar também um pouco de Palmeiras, mas não sobre especificamente a partida, que, como disse o Ricardinho, a gente ainda não sabe se vai acontecer. Nesse momento que a gente está passando, atravessando mundialmente, a gente precisa ver um dia de cada vez, né? E esperar para ver como vai estar a situação no próximo dia, até chegar o domingo. Mas, de qualquer forma, todos nós estamos sempre também planejando o nosso futuro. A vida não pode parar. E o Abel Ferreira, quando se fala de contratações, ele deixa bem claro que não, pelo menos assim, não quer fazer número, não quer que aumente por aumentar o elenco. E ele falou sobre isso na coletiva de imprensa. A gente separou esse trecho para mostrar para vocês e depois daí eu quero ouvir o Ricardinho e o Rafa sobre isso. Vamos rodar primeiro. E eu sou muito claro naquilo que digo e que faço e acho que já fui muito claro em relação a isso. Não vou tocar mais na tecla porque a minha função é olhar para os jogadores que têm à minha frente. Hoje são estes, foram estes que nos ajudaram a ganhar, com o Luís Adriano, sem o Luís Adriano, que é um jogador também que nós contamos e que gostamos, e a equipa dá resposta. E isto é que eu gosto agora. Sabemos, eu para passar o Rony para ser uma alternativa na frente, precisamos de um ponta. Eu gostava de ter um ponta esquerdo, já falei várias vezes, gostava de ter também um centroavante, mas eu não quero ter só para fazer número. Queremos ter para nos vir dar competitividade aos jogadores que temos. Mas, como disse, é com estes guerreiros que eu conto. Estou muito satisfeito, como disse, juntámos-nos no dia 2 e o nosso foco tem que ser este. Seja onde for, seja contra quem for, seja um dia de férias, de descanso, seja 2, seja meio-dia, nós estamos aqui prontos para o que der e vier. Então, vou passar a bola aqui para o Ricardinho. Ricardinho, ele deixou bem claro que quer, se for para o caso, né, um reforço pontual. Ele chegou a citar centroavante. Como reforçar, na tua opinião, esse Palmeiras? E é necessário? Acho que é necessário, sim, essa característica. Ele já falou várias vezes sobre isso, apesar de, nesse último jogo, no primeiro jogo da decisão, ele ter colocado o Rony como esse atacante, pela característica do Rony de velocidade. O gol do Palmeiras, o primeiro gol sai numa bola assim, um toque, um passe do William, né, na velocidade do Rony, que ganha do zagueiro e faz o primeiro gol do Palmeiras, né? Mas a questão, eu acho que desses clubes, vamos colocar assim, Palmeiras, Flamengo, que tem alternativa de elenco, né? O Palmeiras tem alternativas de elenco. É lógico que precisa de mais um centroavante, talvez mais um atacante, né? Um lateral esquerdo, enfim. Mas tem um aspecto financeiro também, Karine, Rafa. Por mais que exista um equilíbrio, e acho que o Palmeiras nesse aspecto financeiro, administrativo, há alguns anos vem sendo um exemplo, mas devido a esse momento que o mundo vive de pandemia, não adianta você contratar, porque o nível de jogadores do Flamengo, do Palmeiras é alto, o elenco tem qualidade, como ele colocou, não adianta você contratar para ser mais um. E para contratar um jogador que venha para vestir a camisa, para ser de repente titular ou disputar a posição com o Luís Adriano, com o William, com esses atacantes, custa. Tem preço, é alto, e os clubes nesse momento não têm condições de pagar. Eles estão tentando equacionar a sua parte financeira dentro dessa dificuldade de ter os jogos sem torcida, né? O Palmeiras principalmente perde muito porque não consegue, o torcedor tinha uma média, né, palmeirense dentro da arena enorme, né? Trazia um recurso enorme. Então, é muito difícil, é uma situação difícil de você qualificar ainda mais o elenco, porque não dá para contratar qualquer um tendo esse elenco. Essa é a dificuldade do Palmeiras e de outros times também que têm um elenco com mais qualidade. Agora falamos de Campeonato Paulista. Há pouco tempo antes de entrarmos no ar, saiu uma nota que foi divulgada na noite dessa quinta-feira. O Ministério Público de São Paulo informou que enviou o ofício do Comitê de Crise Covid-19 ao governo do estado de São Paulo, abrindo então um caminho, uma possibilidade de retomada dos jogos do Campeonato Paulista. A gente precisa, claro, continuar aqui, passo a passo, vendo como vai ser isso, se realmente vai ser possível esse retorno do Campeonato Paulista dentro da situação que a gente está vivenciando hoje. É a mesma coisa, a gente não sabe se vai ter o jogo no domingo, lá no Distrito Federal, e agora a gente precisa ver, então, se realmente vai ter essa aprovação para o retorno do Campeonato Paulista. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho
E na volta temos mais resenha, mais papo. Tem gol também, hein? Não sai daí. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.